Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Minha vontade aqui era dar uns gritos aí, mas tenho uma rouquidão que começou de ontem para hoje e estou me preservando um pouquinho para mim trazer uma palavra aos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. As crianças vão sair, tem uma atividade agora com os pequenos, com os irmãos e as irmãs, por favor. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor pelo louvor, pela adoração, né, pelo trabalho que os irmãos fizeram aqui ontem. Eu sei que de repente não estavam todos, mas quem veio aqui ontem viu o trabalho maravilhoso que os irmãos aí da equipe de arte da igreja fizeram. Teatro muito bom, uma peça muito boa, né? Foi uma bênção. Tinha muita gente aqui nos visitando ontem. Foi um trabalho muito bom, em nome de Jesus. Deus abençoe o Rudão, a Elaine, o pessoal todinho que participou, né? Foi muito bom mesmo. Irmãos, queria compartilhar uma palavra com vocês. Esta semana nós tivemos a nossa última reunião de 2018 lá na cidade de Foz do Iguaçu, na segunda-feira e na terça. E inclusive nós tivemos lá para acertar uns detalhes da convenção de 2019 que vai acontecer. Essa que está acontecendo das senhoras lá em Florianópolis, aqui vai ser a convenção geral. E eles acertaram com Foz do Iguaçu. Então nós tivemos lá em Foz, junto com o pastor, presidente nosso, que mora em Valinhos, São Paulo, pastor Edmilson Villanova. E aí mais o secretário de execução lá de Brasília, que estava com a gente. Nós fomos lá no lugar, arrumar o hotel, arrumar o local lá. O local lá também é para 2.000 pessoas sentadas lá no lugar onde vai haver o evento. E a gente está esperando que o ano que vem tenha esse número ou um pouco mais, né, de pessoas lá. Foi muito bom, foi uma bênção de Deus. E na segunda-feira, o pastor Edmilson, que ele é o nosso líder do pastoreio de pastores no Brasil, ele trouxe uma palavra para nós lá. E essa palavra me incomodou demais, sabe? Tem me incomodado muito. E é algo que não só eu, mas aqui os pastores da igreja e alguns pastores têm falado sobre esse assunto. E eu gostaria de, nessa noite, trazer essa palavra aos irmãos. Meditei um pouco, obrigado, Gaúcho. Meditei um pouco nessa semana sobre esse assunto. Acredito que é um assunto muito sério, mas um confronto para nós. Um confronto para mim, um confronto para você. Porque quando a gente prega prosperidade, prega de semana da vitória, que a chave vai vir, que a conta vai estar boa, é muito bom. Mas quando a gente fala de um assunto que a gente confronta a nossa vida, às vezes a gente cria uma barreira com relação a isso. Mas eu gostaria que você abrisse o teu coração aqui nessa noite, amém? Abrisse o teu coração, a tua vida, para receber essa palavra no teu coração. Também com isso não estou dizendo que é o seu procedimento, mas o que nós queremos falar aqui é para que isso não ocorra comigo, nem com você, em nome de Jesus. Então vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: olha, sozinhos jamais. Atos capítulo 2, versículo 44. Atos capítulo 2, verso 44. Estamos gravando esse áudio porque eu sei que muitos não estão aqui, nós vamos disponibilizar ele para que outras pessoas escutem essa palavra, né? E se queiram ouvir, porque eu creio que todas são importantes, mas pedir para o irmão poder gravar para nós, para a gente passar para frente. Diz a palavra de Deus, Atos capítulo 2, verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais uma vez, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo era em comum. O contexto, todos aqui já sabem.
Eram as primeiras conversões da igreja primitiva. Pedro pregou, houve muitas conversões, e aí durante todo o texto do capítulo 2 de Atos, vai descrever como é que o povo da igreja primitiva vivia. Já pregamos aqui sobre isso. Mas o que me destaca aqui é essa palavra. Todos os que acreditavam estavam juntos. Juntos, diga comigo, juntos. E tinham tudo em comum. Diga comigo, comum. Tudo era em comum. Eles estavam sempre juntos. Eu gostaria de abordar aqui um tema aos irmãos, que é individualismo ou coletividade. O que a Bíblia diz? Individualismo ou coletividade? O que a Bíblia diz? É sobre isso que eu quero tratar. Tem surgido um questionamento nos corações dos cristãos desse século, que é aquele questionamento assim que diz: olha, na minha opinião, cada um de nós é uma igreja. Outros dizem: eu posso ser a igreja em qualquer lugar. Eu não preciso me reunir em um templo ou em um lugar que chamam de igreja. Eu não preciso de pastor para me pastorear. Esses são questionamentos que surgem. Outros até dizem: eu posso cultuar a Deus na minha casa. Posso ser igreja mesmo onde eu estiver sozinho, em qualquer lugar. São questionamentos do século 21. São questionamentos dos cristãos do século 21. Aí entra um questionamento para todos nós, ou algumas pessoas até afirmam assim e dizem: eu estou errado em pensar assim? Meu irmão, não sou eu que tenho que responder. Não é, na verdade, o pastor que tem que responder isso, a Bíblia responde. E, nesse aspecto, eu tenho que compreender não o que é a minha opinião, mas o que é a opinião bíblica a respeito desse assunto. O que a Bíblia determina? O que a Bíblia dispõe? O que a Bíblia estabelece? Porque, para nós, como cristãos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É ou não é, irmãos? Quem aqui acredita que a Bíblia é a sua regra de fé e prática? Levanta a mão. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, é ela que estabelece a regra, é ela que estabelece a prática. Muito bem. Há uma frase que não é minha, abre aspas, não é minha, ela é uma frase de alguns autores, alguns escritores, que diz assim: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem caminha acompanhado, com certeza vai mais longe. Quem caminha sozinho pode chegar mais rápido, mas quem caminha acompanhado pode chegar mais longe. Também é bom a gente pensar, queridos, que a igreja de Cristo, ela não se resume somente numa igreja local, de comunidade, ou seja, só aqui a igreja. Não, a igreja de Cristo é um conjunto de um corpo, um organismo vivo na face da terra, e esse organismo vivo chama-se corpo, que a própria Bíblia estabelece que ele tem mão, pés, ele tem braço, ele tem pernas, cabeça, ele tem tudo que um corpo tem. E é isso que a palavra do Senhor nos diz. Então a Bíblia sempre trata a igreja como coletividade. Diga comigo, coletividade. A Bíblia não trata a igreja de forma individualista. A Bíblia trata a igreja de forma como uma coletividade. O texto de Atos, capítulo 9, versículo 31, ele já dizia: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, por toda a Galiléia, por toda a Samaria, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Isto então nos mostra que a igreja não é pelo individualismo, mas a igreja é uma única pessoa, ou seja, a igreja não é por uma única pessoa, mas a igreja é por uma coletividade. Os irmãos que viviam na Judéia, na Samaria, na Judéia, na Galiléia, eles viviam caminhando no temor de Deus e sendo confortados pelo Espírito Santo.
O próprio Jesus, no seu contexto de ensino, ele orienta sobre o evitar o individualismo. E quando ele trata do individualismo, lá no conteúdo todo do capítulo 6 de Mateus, nós encontramos que ele chega no final de tudo, ele vem mostrar para a gente que é melhor a gente prezar pelo reino de Deus. Quando ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eram as demais coisas? As demais coisas da minha individualidade, as demais coisas do meu individualismo, as demais coisas da minha vestimenta, da minha comida, da minha bebida, tudo isso que as pessoas se preocupam nos dias de hoje. E aí o Senhor vem e para estabelecer que a igreja, ela deve viver a coletividade e que o Senhor não admite o individualismo, ele diz, olha, se você quer que as demais coisas, as suas vestes, tudo que você tem, seja acrescentado na sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus. É só isso. Não foi eu que disse, meu irmão. Foi Jesus que disse. Não foi eu que escrevi isso. Foi Jesus que escreveu isso. Então é interessante que um outro aspecto bíblico sobre coletividade, Paulo tratou na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 12 a 14. Se você quiser abrir aí, dê uma olhadinha. Paulo vem de novo no capítulo 8, versículo 12 a 14, e ele aí, eu não vou ler por causa do nosso tempo, ele encoraja a igreja de Corinto a dar financeiramente à igreja de Jerusalém. E olha o versículo 14, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar das necessidades de Jerusalém. Ele vai falar que os irmãos de Corinto podiam fazer isso de forma do coração, da vida deles. E ele fala, então, para que haja igualdade. O versículo 14 trata exatamente isso. Ele está encorajando os irmãos de Corinto a ofertar para o povo de Jerusalém, para a igreja de Jerusalém. E ele fala, sabe por quê? Vocês devem ofertar para a igreja de Jerusalém para que haja igualdade. A igualdade. O texto nos mostra que ninguém foi forçado a dar recursos em benefício do grupo. Olha para você ver, irmão. O texto nos mostra exatamente isso, mas o texto nos mostra que Paulo orientou os irmãos a fazerem isso de forma voluntária e fizeram por amor ao Senhor da igreja. Isso é coletividade. Quando os irmãos ali ofertaram ao povo de Jerusalém, não estavam ofertando, na verdade, simplesmente como para satisfazer o individualismo, não. Eles estavam fazendo isso para a coletividade, para a igreja, por amor ao Senhor da igreja. A nossa motivação em servir a igreja não é apenas para beneficiar a igreja como um coletivo. Não é isso não. A nossa motivação de servir a igreja é para agradar a Deus, é ao Senhor. Não é a coletividade, não é a denominação, não é de maneira nenhuma, mas é para agradar ao Senhor. Por isso que o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 16 diz, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Mas ninguém reconhece o meu trabalho. Mas ninguém dá um tapinha nas minhas costas. Mas ninguém diz o que eu estou fazendo. A minha motivação não é servir ao homem, a minha motivação é servir ao homem, mas glorificando o nome do Senhor. É isso que ele diz, Deus se agrada. Deus se agrada disso. Então eu quero refletir um pouquinho sobre esse assunto, especificamente para tirar as nossas conclusões. Tire suas conclusões aqui nessa noite, sobre a direção que a palavra nos dá com relação à vida como igreja, se nós estamos vivendo uma coletividade ou se nós estamos vivendo um individualismo. É bom distinguir individualidade de individualismo, coletividade de coletivismo. Uma coisa é diferente da outra, parece igual, mas não é. Então vamos pensar um pouquinho sobre individualismos e as suas formas. À luz do texto. O texto nos diz que todos que criam estavam juntos e tudo eles tinham em comum.
Irmãos, nós somos seres individuais. É ou não é? Olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Dá uma olhadinha no rosto dele. Ele parece com você? Não. Ele é mais bonito que você. É ou não é? Não, pelo amor de Deus. Tem que achar que ele é lindo. Olha aqui, irmãos. Nós somos seres individuais. Cada um tem seu caráter. Cada um tem sua personalidade. Tem sua natureza. A salvação, ela é coletiva? Ela é individual. Lembre-se, eu estou falando de individualidade para vocês entenderem a diferença entre individualidade e individualismo. Cada pessoa, ele tem o seu caráter, sua personalidade, sua natureza. A salvação é individual. Aqui, a motivação certa é pessoas individuais, mas conseguindo viver em coletivo. Ou seja, você, Deus, Ele mandou o seu Filho morrer pela tua vida. Sua salvação é individual. Você tem sua maneira, você tem o seu jeito, mas quando você pensa dessa maneira, a motivação tua não é você. A motivação tua, na verdade, é viver no coletivo, viver em grupo, viver em comum. Não podemos ser individualistas. Essa maneira de vida não consegue viver em coletividade. Quando eu sou um individual no sentido de salvação, no sentido de fazer algo, individual no sentido de integrar um grupo, de participar da igreja, é diferente. Agora, o individualismo, ser individualista é a maneira errada de viver, porque toda pessoa individualista não consegue viver na coletividade, não consegue viver como grupo, não consegue viver como igreja. E há uma definição na Bíblia, da linguagem de hoje, de individualista. Ela, se você ver, no capítulo 18 de Provérbios, no versículo 1 está escrito assim: o individualista que faz tudo sempre sozinho é egoísta, que recusa toda espécie de conselho. Então ele está dizendo que o individualista é o indivíduo que faz tudo sozinho. E essa pessoa que faz tudo sozinha, ela é egoísta, ela não aceita conselhos. Isso é um individualismo. Então o individualismo, ele está ligado ao nosso ego. O individualismo, ele está ligado ao nosso ego. E ao voltarmos, ou seja, a voltarmos para nós, o individualismo está ligado ao meu ego. E quando eu falo de ego, eu falo de egoísmo. Eu penso em mim, eu quero as coisas voltadas para mim. Eu amo preocupar comigo mesmo. Minha preocupação é comigo. O individualismo, ele prega o seguinte, que eu tenho que pensar no meu interesse, eu tenho que pensar na minha satisfação, os meus desejos têm que ser satisfeitos. Com atender o que eu desejo, eu não estou preocupado com ninguém, mas sim, o que é que eu vou levar nisso? Isso é individualismo. Sabe, irmãos, o individualismo é um amor voltado para nós, focado em nós, focado no nosso interesse, focado em resolver o meu problema. Isso é o individualismo. Então, em resumo, o individualismo pode ser definido como colocar os seus interesses acima dos interesses da coletividade. Quando eu e você, vou falar, não vou usar você não, eu vou a partir de agora usar nós, porque nós somos humanos. Quando nós nos preocupamos em colocar o meu interesse, o que eu quero, se me satisfaz, se não me satisfaz, acima do interesse da coletividade, isso é individualismo. Sabe, irmãos, se há um texto tão atualizado para a igreja do século de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo. Capítulo 3. Se há um texto tão atualizado para a igreja desses dias, é a orientação que Paulo deu a Timóteo. Quando Timóteo era pastor de uma igreja.
Timóteo era pastor aqui da igreja de Éfeso. Tá? Timóteo estava numa cidade chamada Éfeso. Ou seja, a carta aos Efésios é diferente da carta a Timóteo. A carta a Timóteo, Paulo, ele dá uma orientação para Timóteo, dizendo sobre os dias de Éfeso. A cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, queridos irmãos, era uma cidade extraordinária. A maior biblioteca do mundo estava em Éfeso. O teatro de Éfeso, para ouvir o pessoal discursar, cabia 20.000 pessoas já naquela época. Era uma coisa maravilhosa. E quem era pastor da igreja de Éfeso? Timóteo, um menino novo, um cara, quem sabe ainda muito novo. E Paulo, conhecendo Timóteo, sabendo de Timóteo, ele manda umas orientações para Timóteo. E essas orientações que a gente lê aqui na segunda carta, no capítulo 3, elas o retrato da igreja que nós estamos vivendo hoje. Sobre o individualismo. E aí ela fala assim, vamos ler? Versículo 1. Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Destes, afasta-te. Esse texto é um texto contextualizado para os nossos dias. Eu, quando olho para esse texto, falo, Jesus, parece que Paulo estava vivendo o século 21, estava vivendo o ano de 2018, estava vivendo o mês de novembro de 2018. Porque ele estava dizendo assim, olha, nos últimos dias vai ser tempo de dificuldade. Por quê? Porque as pessoas que vão congregar, Timóteo, as pessoas que vão para a igreja, Timóteo, eles não vão arrependidos, mas eles são homens que são amantes de si mesmo, o egoísmo, são homens avarentos, que querem preocupar com o que é material, são homens presunçosos, ou seja, orgulhosos, são homens soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, jamais, aqui é questão de conceito de família, ingratos, profanadores das coisas de Deus. E ele fala, sem afeto natural, não se reconciliam, vivem sempre em pé de guerra, em brigas, são caluniadores, são incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Homens que dizem que são piedosos, mas na essência negam essa piedade. E Paulo, sendo um cara muito durão, que eu queria ter um pouquinho disso, não tenho. Deus sabe por que não me deu. Mas sendo um homem durão, Paulo olha para Timóteo e fala, Timóteo, afasta desse tipo de gente. Afasta deles. Sabe, meus irmãos, para a gente pensar, o individualismo chegou nas igrejas. O individualismo chegou e ele tem suas marcas. Basta você ver isso nos dias de hoje. Basta você ver isso nos dias de hoje. Basta você olhar para as famílias e você vai ver a inimizade nas famílias por causa do individualismo. Pais, mães, família que brigam porque são individualistas, não conseguem viver a coletividade da família. Você vai ver isso, querido, nas separações.
nos divórcios, que não se falava no meio da igreja. Você vê isso em cada integrante da família, morando debaixo do mesmo teto e cada um trabalhando para si mesmo. Cada um recebe o seu salário e quando chega na hora de dividir as contas, ele diz, não, isso é por sua conta. Não, isso aqui é por tua. Não, o filho chega para o pai e fala, não, eu estou ganhando meu dinheirinho porque isso aqui é para mim mesmo. Vivendo debaixo do mesmo teto, vivendo debaixo da mesma coisa, mas no individualismo de pai, mãe, filhos. Ou seja, isso não pode ocorrer, queridos. Eu me recordo, já contei isso, mas vocês desculpem, a gente já tem 57 anos, vai ficar contando história repetida, repetida. Eu me recordo que o meu pai perdeu tudo que tinha, porque ele foi avalista de um camarada ingrato, e ele precisou perder a casa, perder os terrenos, perdeu parte do sítio que ele tinha para cobrir, para honrar o nome dele. O cara deu um cano nele, sumiu, ele perdeu uma colheita inteira de algodão, e o meu pai ficou sem nada. Ele, minha mãe, funcionária pública, professora, alfabetizadora, e 5 filhos na família, um homem sem nada. Mas para honrar o compromisso dele, vendeu tudo que tinha, pagou a conta, e nós fomos embora para Autônia. E eu me lembro que aí então meu pai, um homem muito firme com Deus, orava, clamava ao Senhor mesmo, e graças a Deus, meus irmãos, que pela vida dele, pela família dele, nós começamos a trabalhar, nós começamos a lutar, não tinha onde morar. Minha mãe esteve aqui esses dias, e eu fui levá-la para visitar uma tia minha que está muito mal em Tamboara, e nós estávamos indo para lá, e minha mãe contando a história, e ela falando, olha, você lembra, William? Eu me lembro, irmãos, porque eu tinha nessa época 9 para 10 anos, e meus irmãos eram pequenos, e nós fomos morar numa casa. Quando nós chegamos em Autônia, com a mudança em cima do caminhão, a gente chegou até de noite, porque se chegasse de dia, o povo gritava, quer vender a lenha, então a gente chegou de noite. Aí nós colocamos a nossa lenha dentro daquela casinha. Era uma casa pequena, me lembro até hoje. Ela tinha um quarto, ela tinha 2 quartinhos, tinha uma sala e cozinha e um banheiro para o lado de fora. Não tinha energia. E a minha mãe pediu para a mulher que alugou a casa para ela, para ligar a luz, irmãos. E a mulher falava, não, vocês não precisam de energia, não. E tanto a minha mãe insistia, a mulher ligava a luz. E sabe quem controlava a luz? Era a mulher. Porque chegava 9 horas da noite, ela desligava a chave. E a gente ficava no escuro, vivendo daquela maneira. Mas meu pai nunca negou a fé, nunca abandonou o Senhor, nunca deixou Deus de lado, mas ele servia ao Senhor. E nós começamos a orar, e meu pai chamava a gente para orar. E o dia que ele comprou um terreno, falei, pai, nós vamos construir nossa casa, vamos todo mundo trabalhar. E aí ele falou, não, mas se são novinhos não tem problema, eu vou trabalhar. Meus irmãos, eu fui vendedor de vela em porta de cemitério, eu fui engraxate, eu engraxava na rua, vendia sorvete, eu fazia qualquer coisa. Eu trabalhei por 1 ano e meio numa padaria para me comer pão, comer bolo com a minha família. Mas eu não queria ver meu pai passar necessidade. Mas eu não queria ver minha mãe, e eles nem queriam ver a gente passar necessidade. E nós lutamos, e lutamos. E aí quando meu pai começou a construir, terminou a construçãozinha, depois de muita luta, eu chego para os meus irmãos e falo, agora nós vamos colaborar. Você vai pagar água, você vai pagar luz, você vai fazer isso. Nós vamos trabalhar em prol da família, nós precisamos fazer isso. Eu fui um que peguei meu irmão, levei ele para dentro do fórum e falei para o cartorário, e disse assim, olha, eu quero que você desconte do meu salário, pague ele, mas não diga que eu que estou fazendo isso, pague por conta do cartório, mas quem está pagando o salário dele sou eu, porque eu queria investir na minha família, queridos. E hoje nós vivemos um individualismo, onde as famílias estão ali, mas cada um trabalha para si. Isso é individualismo. Sabe, amados irmãos, o individualismo chegou, e se ele
Não, hoje há algo que nós chamamos de os próprios cristãos, eles têm tratado a igreja como um lugar de sua satisfação individual. Ou seja, se não me satisfaz, se não me agrada, eu vou procurar outro lugar. Isso é um individualismo. Vou falar uma coisa para você. O individualismo, ele é demonstrado assim, olha. Nós estamos vivendo isso, irmãos, nesse século. O cara fala assim, rapaz, eu gosto de ir lá na igreja tal, porque a mensagem da igreja tal ela é boa. Agora, eu também vou lá na igreja tal, porque a EBD lá é excelente. Eu vou lá na igreja tal, porque lá a oração é boa. Eu vou lá em tal lugar, porque lá, isso é individualismo. Isso é individualismo, não é coletividade. Sabe, queridos irmãos, mandei para vocês, não sei quantos de vocês, mas esse individualismo, ele está gerando uma geração. Eu não quero aqui desmotivar o teu coração, jamais. Falei isso com a Maria hoje. Eu estava vendo umas matérias sobre esse assunto, e eles disseram, irmãos, que essa geração dos nossos adolescentes não é 100%, ela já está perdida. Há um estudo que diz que a geração dos nossos adolescentes, ela está perdida. Se a gente não lutar para mudar isso, se a gente não lutar para mudar isso, ela vai se perder. Sabe por quê? Porque esse individualismo que está sendo pregado hoje, ele está gerando cristãos que não dão certo em lugar nenhum. Por quê? Porque são pessoas insubmissas, pessoas que são utilitaristas, independentes, buscam seus próprios interesses, não se importam com o grupo, não se importa com a igreja. Eu mandei um vídeo, não sei se para todos, mas do pastor chamado Luiz Hermínio, eu mandei para os irmãos, mandei para a Ormibam, colocamos o vídeo aí para que os irmãos vissem. Aquele vídeo são 3 minutos de uma mensagem de 40 minutos. E ele chega a um ponto de destacar isso. Ele demonstra a farra do individualismo acima da coletividade, mostrando que pastores, líderes, obreiros, profetas, pessoas que se dizem ter ministério, batem no peito e falam: Deus fala comigo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, porque Deus fala comigo diretamente. Isso é um individualismo, e ele trata isso dizendo, e é uma forma clara, e eu concordo com ele. Ele diz assim: eu não consigo acreditar em pessoas que dizem, Deus fala comigo, e não são pastoreadas, não tem ministério, querido. Muitos dizem, o meu ministério, Deus fala comigo. Que ministério? Ministério é Efésios 4:11. Isso é ministério. Ministério, na verdade, sabe o que é ministério? Ministério é quando, queridos, na verdade Deus te chamou para aquilo. Mas eu canto, é um ministério, isso é serviço. Eu toco, é ministério, é um serviço. Eu faço isso, eu te digo em nome de Jesus. Se algumas pessoas, nós vemos isso hoje, algumas pessoas até dizendo, claro, olha, eu não preciso, Deus me chamou, o meu trabalho é assim, Deus fala comigo. Eu vou dizer uma coisa para você, isso não é real, isso é individualismo. Vi um depoimento de um cantor, já falei sobre ele aqui, volto a dizer, porque cabe para a hora, chamado Ron Quinoli. Não sei se você já ouviu o depoimento deles na internet. E ele fala assim, olha, a minha agenda, ela é marcada de acordo com a vida da igreja da qual sou pastoreada. Se o meu pastor... Se no dia é aniversário do meu pastor, aniversário da igreja, aniversário disso, trabalho tal, eu mando o meu empresário desmarcar qualquer compromisso que gera renda para mim, porque na verdade eu devo servir ao reino de Deus, mas eu sirvo primeiro àqueles dos quais confiaram, oram por mim, clamam por mim, buscam a Deus pela minha vida. Isso é coletividade. Sabe, irmãos, numa partida de futebol, você já viu partida de futebol? Você pode ver que numa partida de futebol, os jogadores jogam pela cor, coletividade. E quando surge um jogador lá no meio, que o cara pega a bola e não passa para ninguém,
todo mundo chama esse cara de fominha, não é isso? Nossa, fulano é fominha. Ele pega a bola e ele não passa a bola mais para ninguém mais. Isso é individualista. Então, nossa cultura, ela dá ênfase para a individualidade. Quando eu digo individualismo, que muitas pessoas se esquecem de viver em coletividade. E compromete o êxodo do grupo todo, queridos. Porque não se preocupa, porque busca seus próprios interesses. As pessoas estão indo na igreja para receber a cura. As pessoas estão indo na igreja para que, ai meu Deus, eu estou com um problema, eu quero isso. Você já notou isso? Você já notou que as pessoas estão buscando os seus próprios interesses? Amém, a cura vai existir, um milagre vai acontecer, isso tudo vai acontecer, mas eu preciso de entender que eu preciso viver o reino de Deus, eu preciso entender a preocupação com meus irmãos, com a igreja, com a necessidade. Nós precisamos de colocar o nosso coração dessa maneira. Atitudes isoladas limitam a produtividade, pois várias cabeças pensando, elas dão muito mais ideia, as opiniões vão surgir, e isso sempre foi bíblico. Eclesiastes capítulo 4, versículo 11 diz, se dois dormirem junto, um vai aquecer o outro. Olha o que diz, porém, se ele dormir sozinho, como ele vai ser aquecido? Então nós vivemos em grupo. O que contribui para o crescimento do individualismo é o orgulho, é a vaidade, é a soberba que a pessoa vai admitindo na sua vida. Você já viu que você conhece uma pessoa e você fala, nossa, pessoa tão boa. E aí, de repente, ele começa a ficar vaidoso, a ficar orgulhoso. E aí essa pessoa, daqui a pouco, ele pensa só nele, na vaidade dele. Presta atenção nisso. Eu fiz um estudo, e um resumo aqui, em 2 linhas para cada definição dessa, sobre a classificação do individualismo. O individualismo, ele se classifica em 3. O assumido, que é aquela pessoa que sabe, ele se recusa a dividir o que ele tem com qualquer pessoa, inclusive seu tempo, seu trabalho, sua vontade, alguma coisa, em ofertar para alguém, ele se recusa, ele sabe. Ele é individualista assumido, inclusive a sua própria família. Ele se recusa em dividir o que ele tem com a sua própria família. Ele vê o irmão passar necessidade, ele vê o filho passar necessidade, ele vê o pai passar necessidade, mas ele tem condição, mas ele se recusa. Esse é o individualista assumido. Sabem que isso não é digno de honra, mas não estão dispostos a corrigir essa área. Tem uma classe chamada de assumidos. Existe uma outra classe de individualista que são os exibicionistas. Esses são aqueles que falam dos seus defeitos como se fossem qualidades de grande valor, certo? E demonstram uma atitude de cooperação, mas tudo visando o seu próprio interesse, o seu próprio objetivo. Se colocam a cooperar, mas visando o seu próprio interesse. E a outra, terceira categoria é os ocultos. Essa aqui é mais perigosa, porque essa passa despercebida. Sabe por que essa passa despercebida? Porque essas pessoas, eles se apresentam com um comportamento de extrema bondade. Eles falam dos seus feitos, mas eles não gostam de dividir quase nada, a não ser que ele ganhe alguma coisa em troca. Eu faço, mas eu preciso de alguma coisa em troca, porque esses ocultos, eles gostam de ser notados discretamente, eles sentem prazer em estar no meio dos grandes. Esses individualistas são aqueles que o indivíduo ele já se integra no meio dos grandes para aparecer numa foto, para aparecer em alguma coisa. Eles não dividem sua amizade, ele não reparte o seu amor. São individualistas ocultos. Para mim encerrar aqui o assunto do individualismo e terminar com a coletividade, as igrejas nossas, vou colocar nossas hoje, tá? As nossas igrejas estão cheias de pessoas chamadas pessoas ilhas. Quem que é essas pessoas ilhas?
é que atribuem a si mesmo posições, privilégios, como que se dele tudo dependesse dele, as pessoas dependessem dele. Você já viu isso? Uma ilha? Quem já aqui já andou de barco, pegou tempestade, você fala assim, a ilha está lá no meio, ela fala assim, vai depender de mim, senão você vai morrer. E se você não for para a ilha, você morre mesmo. Existem hoje um grupo de individualistas ocultos que eles são como pessoas ilhas. Ou seja, eu estou aqui, eles vão precisar de mim. Eles vão precisar da minha ajuda, do meu privilégio. Você vai ver uma coisa, uma hora ou outra, eles vão depender de mim. São pessoas ilhas. Irmãos, o assunto é vasto. Pesquise sobre isso. Agora, interessante a questão da coletividade. E a coletividade tem suas formas. Estou encerrando. Na coletividade, as necessidades do grupo têm precedência sobre cada pessoa. Então olha para o seu irmão e fala para ele assim, olha, a sua necessidade precede a minha. Fala para ele. Pode falar para ele. Na coletividade, as necessidades do povo precedem a minha necessidade. Existem duas características importantes para a gente entender a vida da coletividade. Presta atenção. A primeira delas é a chamada interdependência. O que é a interdependência? É a dependência mútua, a reciprocidade de sentimentos, de serviços, ou seja, o serviço é recíproco, irmãos. Eu não faço porque eu quero alguma coisa troca, não. Eu faço porque se eu fizer isso, eu vou semear no coração do meu irmão, e automaticamente ele também vai semear no meu. É o que a reciprocidade, ela é mútua, é uma necessidade tremenda, isso chama interdependência. Eu preciso do seu trabalho, eu necessito do seu trabalho, eu preciso do seu trabalho, Amaral, eu preciso do seu trabalho, Vinícius, eu preciso do seu trabalho, Verlei, eu preciso do seu trabalho, Celso, você precisa do meu trabalho, nós precisamos um do outro, isso chama interdependência. A interdependência, nós necessitamos, é a mutualidade da dependência, a reciprocidade dos sentimentos. Um exemplo comum, não estou comparando ninguém aqui com isso não, vou dar um exemplo comum, por isso que eu estou explicando, é um cavalo. Por que eu estou falando do cavalo? Porque um cavalo sozinho, ele suporta um peso. Mas quando um cavalo é atrelado com o outro, eles vão puxar uma carga. É ou não é verdade, irmãos? Não sei se vocês sabem, mas eu já vivi na roça. Meu tio, ele amansava boi. E ele botava canga naqueles bois. E aqueles bois puxavam, 2 bois puxavam uma carga que você não tinha tamanho da força daqueles bois. Aí, ó, a irmã Hilda sabe o negócio. É balancinha mesmo o nome. Vai aprendendo os novinhos aí, hein? Na verdade, chama balancim, tá? É aquele que puxa. Presta atenção, irmãos. Mas, no ambiente da igreja, nós precisamos dessa interdependência. Por quê? Porque os desafios são, às vezes, impossíveis de ser alcançados por uma pessoa isolada. É ou não é? Às vezes, aquela pessoa tem um desafio que ele não consegue. Mas eu fico feliz quando eu venho aqui no dia da oração, mesmo com poucas pessoas, ou com muitas, e aí então alguém, ora por fulano. Irmãos, eu fico feliz quando a igreja se levanta para orar em favor daquela finalidade, buscar a Deus em favor daquilo. Sabe por quê? Porque os desafios daquele irmão, ele não consegue levar isolado, ele não consegue levar sozinho. Então a interdependência cria esse desafio, porque eu preciso de fazer isso, eu sei que ele não consegue levar sozinho, e não consegue mesmo. Eclesiastes 4:12, que é o complemento do 11, diz, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 eles vão se defender, porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, há essa necessidade.
Então, assim como o corpo tem diferentes partes, assim também a igreja que pertence a Deus, ela é composta de tipos diferentes de pessoas. Pessoas com personalidade diferente, pessoas com capacidade diferente, pessoas com níveis de cultura diferente, pessoas com maturidade espiritual diferente, pessoas com formações seculares diferentes. Enfim, isso é a igreja, é o coletivo. Sabe, irmãos, o sinônimo de interdependência é a mutualidade cristã de servir uns aos outros. E já pensando nisso, eu falei para vocês que para a gente entender a coletividade, nós temos que entender que a coletividade tem duas características. A primeira dela é a interdependência, e a segunda dela, para concluir aqui, é a mutualidade. O que é mutualidade? Mutualidade é um termo da língua portuguesa que descreve o dever que cada cristão tem para com o outro. Enquanto membro da família de Deus, nós somos partes uns dos outros. Amém? Então olhe para o teu irmão e fale bem nos olhos dele: olha, eu sou membro com você do corpo de Cristo. Fale para ele. Isso é mutualidade. Mutualidade é: eu sei que eu tenho um dever para com o meu irmão. No capítulo 12 de Romanos, versículo 5, diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Irmãos, presta atenção nisso. Existem inúmeras passagens na Bíblia que a gente chama na regra de português de imperativos. O que é um imperativo? É uma ordenança, é uma coisa que diz faça, é isso que diz. Não dá a opção de você ter a opção, não, diz faça. Então isso é um imperativo, e é interessante você entender isso, que a Bíblia é cheia de imperativos de mutualidade, principalmente no Novo Testamento. Quer ver uma coisa? Romanos 12:10 diz: amem uns aos outros, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo em honra um ao outro. E isso é coletividade. Mas também diz, Romanos 15, versículo 7, aceitem uns aos outros, quando diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, diz o texto, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Receber um ao outro. Nós chegamos em 2 Coríntios 13:12, diz: saúdem uns aos outros. Paulo fala lá: saudai uns aos outros com ósculo santo. Ou seja, cumprimente seu irmão, cumprimenta ele, cuidem uns dos outros. 1 Coríntios 12, versículo 25, que diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidado uns com os outros. Isso é coletividade. Efésios 5:21 fala da sujeição de uns aos outros, quando diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Colossenses 3, versículo 13, quando fala de suportar uns aos outros, diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Isso é mutualidade. Isso é a coletividade. Em resumo, a interdependência e a mutualidade são a base coletiva da igreja. A base da coletividade é a interdependência, dependermos um do outro, e a mutualidade, tratarmos uns aos outros. Para mim concluir, na coletividade, a independência e o individualismo são mal vistos. E os seus frutos produzem o quê? Produz divisão, produz insensibilidade com as necessidades do irmão. Sabe o que o individualismo produz? Você vem aqui na igreja no domingo, cumprimenta o irmão e vai embora. E não vê ele mais a semana inteira. Aí domingo que vem eu olho aqui de novo, e veio aqui, olho o Amaral, vou embora. Desculpa, Amaral, pegar você, estou só fazendo uma comparação. E vou embora e vejo ele só no outro domingo. Sabe, meus irmãos, eu quero falar uma coisa para os irmãos. O evangelho do Senhor é um evangelho de vivermos um relacionamento. A gente precisa disso. A mutualidade, ela é, eu posso dizer assim, a coletividade, ela tem que estar no nosso coração.
Porque senão eu não sinto a necessidade de ninguém. Eu não sinto que o irmão está passando uma necessidade, que a pessoa está com um problema, quem sabe, na vida financeira, ele está precisando de um trabalho, ele está precisando de algo, ele está precisando, na verdade, de um serviço, ele precisa de ser acolhido, ele precisa de oração, ele precisa de libertação. A individualidade está formando uma igreja, queridos, que não é a igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu pela vida da igreja. E o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Cuidando da nossa vida. Cuidando das nossas coisas. Não se importando com o outro. Eu me relembro. Falei hoje de manhã aqui, falando com os irmãos, a Maria e Ivan, sobre a questão da escola bíblica. E eu falei para eles uma coisa, eu falei, sabe, irmão, eu vivi uma época em que, quando chegava no domingo, o pai, ou um cunhado, ou um parente, vinha na casa da gente, e ele chegava ali, a gente chegava na hora do culto, falava assim, vamos todo mundo tomar banho, vamos todo mundo para a igreja. Nós vamos primeiro todo mundo na igreja, depois a gente volta, janta junto e vocês estão bem. Hoje qualquer coisinha, eu não fui porque chegou um parente em casa. Hoje não são os pais que estão ditando as regras para os filhos, mas os filhos ditam as regras para os pais. Porque o filho chega, na verdade, e diz assim, não, mas fulano não tem jeito, sabe? O filho deu essa questão e não teve condição de ir para a igreja. Meu irmão, eu enrolava meus meninos na cobertinha, aí enrolava eles e levava eles para debaixo de uma árvore para orar. Nenhum deles morreram picado de aranha, picado de cobra, nenhum deles surgiu nenhum problema não. Eu me recordo, irmãos, de pessoas que fizeram isso. Eu conheci a Virgínia, ela levava a criancinha dela com 8, 15 dias de operada no encontro com Deus, dando mamar, ministrando lá dessa maneira. Mas as crianças hoje estão todos firmes, todos criados, porque na verdade eu penso num bem maior, e o bem maior é a igreja do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer bênção no trabalho, quer bênção na casa, quer bênção nisso, mas Deus é em segundo lugar. Cada 15 dias eu vou no templo, viramos uma vida de religiosos. Então eu não tenho mais prazer. As pessoas não têm mais prazer de servir a Deus, não têm mais prazer com a obra de Deus, não têm mais prazer com a casa de Deus, não têm mais prazer com o Senhor, como o Senhor terá prazer conosco? Como? Precisamos combater essa crise de individualidade e de independência dentro da igreja. Precisamos combater essa crise. Irmãos, eu vou ser mandado embora, porque eu não consigo ver isso. Eu não consigo viver assim. Nós precisamos combater a crise da individualidade e da independência dentro das igrejas. E eu tenho falado isso, batido nessa tecla, e graças a Deus que está levantando um número de cristãos, de profetas, de pastores, que tem coragem de pregar no púlpito isso. O remédio para a crise é compreender que eu e você somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. E tudo que fazemos afeta o outro. Tudo que nós fazemos afeta o outro, porque o outro está envolvido nisso. Se eu dou mau testemunho de ser um mau pagador, eu estou afetando a vida daqueles que são bons pagadores. Se eu dou mau testemunho perante a sociedade, eu estou afetando a vida daquela coletividade. Se eu, pastor, vou no boteco beber, eu vou, na verdade, desonrar vocês. Por isso, vocês podem perguntar, por que você não bebe? Porque você não tem oportunidade? Não, oportunidade eu tenho. Eu não
faço porque eu quero que o reino de Deus seja glorificado, querido, e que nunca na vida eu venha, na verdade, fazer você tropeçar. Isso é coletividade. E hoje nós vivemos isso ao contrário. Hoje eu conversava com o irmão, pastor Hélio, sabe disso. Já que estou falando, desculpa, eu vou falar. Quanto ele sofreu, a Joana sofreram, quanto nós lutamos, sofremos. Eu me lembro, conheço ele há tantos anos, né, pastor? Desde 92 nós nos conhecemos. Cleonice e tantos outros aqui que se integravam à igreja. Sabe a luta da igreja, a batalha da igreja. Quando nós começamos lá, a igreja era pequena, a membresia era pequena, tinha tudo, e Deus foi nos abençoando. Quantos irmãos que deram seu sangue na carriola, carregando terra, fazendo mutirão. Quantas vezes, domingo perdido, quantas irmãs que ficaram cozinhando, fazendo alimento, e a gente o dia inteiro puxando carriola, carriolas e carriolas. Se estabeleceu o templo que vocês conhecem lá. A mesma coisa aqui, não só isso, mas o trabalho pessoal, visitando as pessoas, batizando as pessoas. Aí depois, quando a coisa está boa, chega um infeliz, um ingrato, chega na verdade um miserável e se estabelece dentro de um templo, e ele depois sai e funda outras igrejas, não tem o capricho de ir lá e pregar a palavra, ganhar a pessoa, batizar a pessoa. Isso está acontecendo como se fosse tiririca nos dias de hoje. Acho isso horrível, acho isso um absurdo. Tenho oportunidades de deixar a minha convenção porque ela não é perfeita, mas sou grato a ela porque ela fez por mim. E as pessoas estão vivendo uma ingratidão tão grande no coração hoje, que alguém chega, vai lá, ora com ele, ajuda a vida dele, e depois ele não é nem grato para chegar para ele e falar: rapaz, eu agradeço a Deus porque você me levantou. O individualismo está assim, ó, acima da coletividade. Nós precisamos lutar para praticar o ministério da coletividade na igreja, irmãos. Demonstrando que o grande amor de Deus se manifesta através das nossas vidas. Amém? Olhe para o teu irmão e fala: o amor de Deus se manifesta através da tua vida. Estou acabando, nós vamos orar aqui. Fale para ele. Pode dizer: o amor de Deus se manifesta através da tua vida. O viver a coletividade nos faz ficar mais interligados, que os cuidados com outras pessoas são o mesmo. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é coletividade. Você não vai chegar numa festa de velório, chegar lá cantando parabéns para você. Lá não é lugar disso. Lá você vai chorar com o seu irmão. Mas você vai chegar numa festa de aniversário, você vai se alegrar com a família. Você vai num casamento, você vai se alegrar com a família. Isso é coletividade, irmãos. As pessoas só permanecem numa coletividade. Presta atenção nisso. Quero fazer um apelo aqui para a gente orar. As pessoas só permanecem numa coletividade, igreja, quando ali está estabelecido os relacionamentos fortes de amizade. Aqui é um lugar aonde você vem, irmão. E eu queria ter a oportunidade de abraçar todo mundo, porque eu gosto de abraçar as pessoas, todos. Eu queria ter a oportunidade. Sabe, queridos irmãos, as pessoas têm que ser notadas. As pessoas precisam disso. E quando você abraça alguém, é o Senhor abraçando essa pessoa. Porque as pessoas veem Deus na tua vida, Paulo.
As pessoas veem Deus no seu coração. O individualismo criou uma frieza. A gente criou um ambiente de frio, muito frio nos corações. Eu gostaria, então, de perguntar para você, para a gente orar, na sua individualidade como igreja, porque lembra que eu falei que individualidade no sentido, você, a salvação é tua, e assim por diante, mas você consegue viver na coletividade. Como você está vivendo na sua individualidade como pessoa? Como você está vivendo o individualismo ou a coletividade? Fecha os teus olhos. Eu queria que você pudesse ficar de pé, se você puder, com seus olhos fechados. Por favor, não disperse, não saia agora, está terminando já, vamos orar. Fecha os teus olhos. Eu quero convidar você nessa noite. Se até aqui você está olhando a igreja no individualismo, gostaria que você pudesse falar para o Espírito Santo de Deus nessa noite, remover essa pedra. Queria pedir que você pudesse falar ao Espírito Santo: eu vou arrancar essa pedra do meu coração. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Eu quero viver um milagre da coletividade. Eu quero viver um milagre do amor. Eu quero viver um milagre da vida como igreja. Eu quero viver essa interdependência com meu irmão. Eu quero viver a mutualidade, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero repreender todo espírito maligno das trevas. Todo demônio que cega o entendimento para que as pessoas não compreendam a palavra de Deus. Nessa noite, se você está aqui nos visitando, em nome de Jesus, é esse o amor que o Senhor tem para a tua vida, meu querido, você que está aqui. E é esse tipo de amor que você deve cobrar das pessoas que te convidam para ir à igreja. Nós precisamos viver isso no nosso coração. Eu quero te convidar nessa noite para você remover essa pedra do individualismo. Se você vem aqui na igreja para receber alguma coisa, aleluia, você vai receber. Mas se for essa a sua motivação, ela não está correta não. Você está aqui para cultuar o Deus Altíssimo, aquele que cuida, que vê você, que sabe das suas necessidades. Se você faz alguma coisa na igreja para que as pessoas te jogam confete, para que as pessoas na verdade façam isso, isso é individualismo. Você deve fazer isso para as pessoas, mas a tua motivação, ela deve ser: eu faço isso por amor ao Deus dessas pessoas, por amor ao Senhor que cuida deles e cuida de mim. Irmão, eu preciso de você, irmão. Eu preciso da tua vida. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos cuidar das necessidades uns dos outros. Cada pessoa está cuidando de si mesmo, cuidando do seu lazer, cuidando dos seus negócios, cuidando do seu trabalho. O Senhor quer cuidar de você, como Ele cuida de um filho amado, porque você é filho e é filha amada de Deus. Ele quer cuidar de você com um cuidado especial, como pai. Agora, trate Deus como pai. E quando nós tratamos o Senhor como pai, Ele é prioridade nas nossas vidas. Ele é prioridade nos nossos negócios. Em nome de Jesus. Gostaria que você pudesse nessa noite falar mesmo ao Senhor: Pai, eu quero tirar essa pedra do individualismo do meu coração. Eu quero viver como igreja.
Eu quero servir ao povo do Senhor. Eu quero servir ao teu reino. Eu quero dedicar a minha vida. Irmão, você tem todo o tempo do mundo. Ah, mas eu não tenho tempo. Quem é que disse? O tempo é você que faz. O tempo é você que faz. Porque se existe tempo para fazermos coisas, nós criamos tempo. Nós saímos de madrugada para viajar, nós saímos de madrugada para trabalhar, nós saímos de madrugada para fazer alguma coisa, e eu pergunto, você levanta de madrugada para orar? Eu saio cedo para fazer aquilo outro, eu levanto cedo para falar com Deus, eu tenho tempo para fazer tantas coisas durante o dia, e eu pergunto, você tem um tempo para orar? Você tem um tempo para ler a Bíblia? Então eu te apelo à tua consciência nessa noite. Deus quer formar uma geração de pessoas compromissadas com a coletividade do reino de Deus. É isso que Ele está procurando. E eu quero que você faça parte disso, amado, para que você não seja, na verdade, uma pessoa qualquer. Não, em nome de Jesus, seja parte disso. E ame em viver como igreja, em ser cuidado um pelo outro. Quando o irmão ligar para você, não ache ruim não, agradeça a Deus, porque na verdade Ele se importa contigo. Ele está ligando para dizer como é que você está, Ele está ligando para dizer você faz falta, Ele está ligando para dizer você é importante para a minha vida. Em nome de Jesus. Esse é o apelo que eu faço para você, igreja. Irmãos, em nome de Jesus. Se for para nós vivermos o individualismo, é melhor a gente fechar tudo. Nós temos que viver o reino de Deus na terra. E vivermos essa interdependência, essa mutualidade. Em nome de Jesus. Amém?